obra redentora de Cristo, né? Quando esse plano foi elaborado, por que foi elaborado. Então, se alguém tiver algum pedido, pode fazer agora, né? Depois vamos entrar aqui no nosso tema e louvarmos ao Senhor, né? Alguém tem algum pedido? Sim? Só pelas famílias mesmo, né, irmão? Por todas as Hein? famílias. Por todas as famílias, né, que estão passando com tantos problemas de enfermidade, É problemas verdade. financeiros, né? Vamos orar, né? Então, vamos orar então, né? Os pedidos foram realizados pelas famílias que estão sofrendo aí algum tipo de provação. Vamos orar? Senhor, nós te somos imensamente gratos, meu Deus, porque nós estamos aqui tirando um pouco do nosso tempo para estudarmos a tua palavra, nesta semana, que é uma semana que se diz santa, para buscarmos mais a ti, para que tu nos livres dos nossos pecados, nos livres dos males de Satanás, que a tua proteção, o teu livramento estejam sobre nós. Abençoa, Senhor, a família do irmão Leonardo, abençoa especialmente a sua esposa, que também está enferma. Fica com ele, Senhor, dá-lhes o conforto de tua mão, porque sabemos que Leonardo morreu em Cristo, estará pronto para ressuscitar na primeira ressurreição. Amém. Nós te agradecemos por tudo quanto fazes por nós, pelo estudo que teremos, dá-nos a tua bênção, que o Espírito Santo esteja aqui para esclarecer a nossa mente. Nós te Amém. pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Muito Amém. bom, gente. O tema que a gente escolheu aqui foi o plano da salvação, né? O plano da salvação e a obra que Cristo fez através desse plano. Se nós formos ler em 1 Pedro 1,20, eu podia até ler aqui rapidinho, 1 Pedro 1,20 diz assim, ó, 1 Pedro, capítulo 1, verso 20. Diz assim, o 19, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Nós vemos que esse plano da salvação foi um plano... Marildo, você está falando? Seu microfone está fechado. Qual é o verso? Eu cheguei um pouquinho atrasada. Qual é o verso que você... 1 Pedro 1, Tá. 19 e 20. 1 Pedro o quê? 1, capítulo 1, versos 19 e 20. Tá. Então, Obrigada. aqui, gente, no verso 19 e 20, fala que o plano da salvação foi elaborado antes da fundação do mundo. Entendendo esse mundo aí como, talvez, todo o universo. Então, o plano da salvação que Deus elaborou para o homem foi feito antes da fundação do mundo. Agora, Deus é atemporal, Deus é eterno, né? Quando Deus começou a existir, ninguém sabe, né? Porque ele é temporal, ele não tem tempo, ele não tem medida de tempo, e por isso mesmo é que nós ficamos aqui pensando o que seria o plano da salvação elaborado antes da fundação do universo. Porque Deus, em algum momento, muitos séculos e séculos e séculos antes da eternidade, vou repetir isso, Deus, os séculos e séculos e séculos antes do início da eternidade, ele começou a pensar no seu conhecimento, na sua mente, sobre a criação de um universo, sobre a criação de galáxias, a criação de planetas, de estrelas, e também a criação do jardim e a criação de do homem para cuidar desse jardim e ter uma eternidade junto com ele. Então, vejam, o universo foi criado muito tempo antes da batalha no céu e da criação do jardim do Éden. Nós temos 3 pontos aqui. Temos a criação do universo,
milhares e milhares, milhões de anos, que não sabemos. Depois da criação do universo, depois da criação do universo, nós tivemos a criação, ou seja, a elaboração do plano da salvação, tivemos a batalha no céu, e depois da batalha do céu, nós tivemos a criação do Éden e a criação do homem. Esses 3 pontos são os 3 primeiros pontos que vão conceber a vida na Terra. O universo, vejam que Deus criou, gente, milhões e milhões de galáxias. O universo é extenso de uma forma que nós não concebemos em nossa mente. Vivemos numa galáxia pequenininha chamada Via Láctea, que tem alguns planetas, e esse planetinha pequenininho aqui, uma bolinha de gude no universo, é onde nós habitamos, né? O mais interessante é que isso está tão controlado na mão de Deus, que essas órbitas em torno do Sol e em torno da Terra mesmo, se dá a cada 24 horas, a cada 360 dias, e nós vivemos e vamos vivendo até mesmo o dia da nossa morte ou até chegar à vinda de Cristo. Então, nós tivemos 3 elementos: a fundação do universo, e quando Deus criou o universo, nós tivemos aí a batalha no céu. Lá no capítulo 12, vamos falar sobre isso na quinta-feira. Tivemos uma batalha tremenda no céu, onde Lúcifer, todos nós sabemos, ele quis alcançar o lugar de Deus. Lá em Isaías 14, em Ezequiel 28, nós temos essa história. Ele era um anjo de luz, ele era um anjo grandioso, ocupava o 4º lugar de comando no céu, ele era regente do coral, né? Era um anjo onde comandava todos os anjos, ele era o chefe geral, e as suas vestes resplandeciam luz. Então ele pensou nele mesmo que ele poderia ser maior do que Deus. Ele criou uma rebelião no céu. Ele criou essa batalha no céu e foi expulso. Para onde? Para um planetinha pequeno aqui da Via Láctea chamado Terra. Apocalipse 17 nos diz isso, que ele foi lançado aqui para a Terra juntamente com um terço dos anjos. Gente, nós não temos ideia de quantos anjos Deus tinha. Milhões, milhões e milhões e milhões de anjos, dos quais Lúcifer trouxe um terço. Então, foi muito anjo que ele trouxe. E a partir dessa batalha, né, dessa batalha que ele veio aqui para a Terra, diz aqui que ele veio para o abismo de trevas, que era a Terra, né? Aí Deus resolve, há mais ou menos 6.000 anos, criar o Jardim do Éden, criar vida na Terra. Apesar de Lúcifer já estar aqui, agora como Satanás. Então, Deus cria o Jardim do Éden, né? Deus cria os animais, cria as plantas, as flores, as relvas, os rios, e cria também o homem. O propósito de Deus, ao criar o homem, era que ele fosse eterno. Nós fomos criados para viver uma eternidade já a partir de agora. Mas Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar. Como Deus sabia que eles iriam pecar, então Deus constituiu um plano especial para a restauração do homem em função do seu pecado. Então nós temos, por exemplo, a origem do pecado, né? A origem do pecado, lá no Éden, foi em função da rebelião que Lúcifer fez contra Deus. A causa do pecado foi a desobediência dos nossos primeiros pais. Ora, nós temos a origem do pecado, né? Que a origem foi a rebelião de Lúcifer. Temos a causa do pecado, a desobediência dos nossos primeiros pais, e temos a consequência do pecado, que é a transgressão da lei e a morte. Então, vocês vejam que, em função da queda do homem, da desobediência do homem, entrou aqui na Terra a morte, a transgressão da lei e a morte. O livro de Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 8, nos mostra que a morte entrou em função de Adão.
Adão pecou, o pecado de Adão foi passado para toda a humanidade, e em função do pecado de Adão, nós também tivemos a morte. Então, Deus precisava criar um plano para que o homem não morresse definitivamente. Ele pecou, como diz aqui em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então, quando o homem peca, o salário, a consequência, o prêmio do pecado é a morte. Agora, se Deus não tivesse elaborado nenhum plano de salvação, o homem iria morrer e iria ficar morto para sempre. Mas Deus, em sua infinita bondade, organizou um sistema de tal ordem que, quando o homem morresse, ele teria, se morresse em Cristo, ele teria novamente a salvação, o retorno, a restauração. Então, isso foi maravilhoso Deus fazer, porque hoje nós sabemos que, muito embora o pecado esteja conosco, e nós vivemos uma vida aí tentando ficar longe do pecado, e morremos em pecado. O salmista já dizia: em pecado me concebeu a minha mãe. Então, todos estamos em pecado e por isso morremos. Ora, mas não iremos ficar mortos para sempre, apenas se rejeitarmos a Cristo. E qual era o plano que Deus fez, então? Né? Deus elaborou um plano a fim de que, para que o homem não tivesse de ficar morto para sempre, o seu filho iria ser doado para o homem, a fim de vir aqui para a terra, passar por uma plenitude terrena, depois morrer, e através da sua morte, ele elaboraria uma nova aliança, através do derramamento do seu sangue, e uma nova aliança, e essa nova aliança que Deus, através de Cristo, fez com o homem, restauraria o homem de volta a Deus. E qual é essa nova aliança? A nova aliança é pelo sangue de Cristo. Deus disse: seres humanos, eu vou mandar o meu filho para morrer por vocês. Então, o papel de vocês nesse acordo, eu cedo meu filho e vocês creem no meu filho para que vocês voltem a ser pessoas eternas. Esse foi esse é o grande centro, a parte central do plano de Deus. Deus envia o seu filho, é a parte de Deus para conosco, e a nossa parte nessa aliança é crer no seu filho para que possamos ter uma vida eterna, como diz lá em João 3,16. Veja, irmão, nós vivemos aqui, a partir do momento que nascemos, nós vivemos sob a condenação da lei. Uma vez que o homem está em pecado, ele está vivendo sob a condenação da lei. A condenação da lei faz com que o homem peque e morra. Então, Paulo diz lá no capítulo 8 de Romanos que eu não conheci o pecado senão através da condenação da lei. Então, a lei condena, a pessoa peca, tem a condenação do pecado, e o resultado disso é a condenação da morte. Porém, esse plano da salvação nos livra da condenação da lei, da condenação do pecado e da condenação da morte. Ora, como é que nós nos livramos da condenação da lei? Através do nosso pedido constante ao Senhor que nos afaste do pecado. Né? A partir do momento que nós nos batizamos, então nós ficamos livres da condenação do pecado e da condenação da lei. Aquela pessoa que se batiza, ela fica livre desses dois elementos, tanto da lei quanto do pecado. Agora, nós pecamos. A gente fica livre da escravidão do pecado.
Antes de conhecermos a Deus, nós pecamos deliberadamente. Depois do batismo que conhecemos a Deus, nós pecamos, mas não deliberadamente, não somos mais escravos do pecado. Né? Romanos 8:1 nos diz que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Primeiro, alcançamos o batismo. Segundo, alcançamos a libertação da condenação da lei e a libertação do pecado. Nós não vivemos hoje pecando deliberadamente. E quando pecamos, existe o tempo de graça, que faz parte do plano da salvação. Existe o tempo de graça para nós podermos nos arrepender, confessar o pecado e, finalmente, sermos perdoados por intermédio da intercessão que Cristo está fazendo hoje no santuário celestial por nós. Então, vocês vejam que todo este plano foi para resgatar o homem do pecado. E quando foi que Cristo veio? Né? Lá em Gálatas 4:4, nos diz que Cristo veio na plenitude dos tempos. Cristo veio na plenitude dos tempos. O que significa isso? A plenitude dos tempos é nós percebermos que tanto os gregos, tanto os romanos, tanto as leis, tanto as estradas, tanto tudo que foi feito antes de Cristo, Deus organizou para que quando Cristo chegasse, tudo estivesse pronto. Por exemplo, a língua grega era a língua que era falada em todo o Império Romano. Muito embora os romanos falassem latim, mas o grego era a língua oficial. Não a língua oficial, a língua falada. Nós tínhamos 4 línguas na época de Cristo. Tínhamos o aramaico, que era a língua falada por todas as pessoas, pelo povo, né? Tínhamos o hebraico, que era a língua falada nas sinagogas. Tínhamos o latim, que era a língua dos romanos. E o grego, que era a língua culta. Ainda havia o grego koiné, que foi a língua que os apóstolos falavam, né, que Paulo falava todos eles. E que os evangelhos foram escritos na língua do grego koiné. Estradas, por exemplo. Os romanos construíram muitas estradas. Isso ia promover o espalhamento do evangelho. Né? Leis, por exemplo. Os romanos criaram muitas leis. E quando Cristo veio, o povo já conhecia a utilidade das leis elaboradas pelos romanos. Ele trouxe mais a lei de Moisés para ser cumprida. Né? Então, nós temos vários fatores que colaboraram para essa plenitude do tempo quando Cristo viesse. Ele veio em sua plenitude. E quando Cristo chega aqui, ele vai ter algumas fases em sua vida. A primeira fase que Cristo tem é a sua infância, onde ele já demonstra algumas coisas, alguns dons, alguns talentos, né, que o seu pai lhe dera, o seu pai celestial, e que sua mãe também lhe ensinaram. Então ele vai passar por algumas coisas. A primeira grande fase de Cristo é o seu nascimento, na plenitude dos tempos, ou seja, quando tudo estava organizado para ele vir. O seu nascimento. Depois do nascimento, nós vamos ter o batismo de Cristo. Esse batismo vai preparar Cristo para o seu ministério. Antes do ministério, ele, depois do batismo, é levado para o deserto para passar um período de jejum e oração, onde ele é tentado por Satanás. Satanás queria matar a Cristo lá no deserto. Depois da tentação no deserto, ele vai iniciar o seu ministério. Então, no ministério é que Cristo vai promover a razão da sua vinda na plenitude dos tempos. Então, Cristo vai promover, primeiro, cura para as pessoas, né? Compaixão para as pessoas. Ele vai ressuscitar pessoas. Ele vai curar endemoniados. Então, o seu ministério
é cheio de coisas boas para as pessoas. Quando Cristo começa o seu ministério, pregando a mensagem do seu Pai, revelando Deus Pai ao povo judeu, ele veio especificamente para o povo judeu, a fim de que o povo judeu se voltasse para Deus. Ao longo de muito tempo, Deus tinha tentado trazer o povo de volta para ele. Ele mandou os profetas, eles mataram os profetas. Ele mandava os representantes, eles matavam os representantes. Ele resolveu mandar o seu próprio filho. Enviando o seu filho, Deus pensava que os judeus iriam ser convencidos de se voltar para Cristo como povo. Mas eles não aceitaram a Cristo. Alguns, sim, uma minoria, mas a grande maioria não aceitou Cristo. A grande maioria recusou aceitar a Cristo, porque os judeus esperavam um rei para libertá-los do jugo do militar dos romanos. E quando Cristo vem, que ele não é, na realidade, um rei, eles então desconfiam que aquele não era o Cristo que eles estavam aguardando. Então, vão trabalhar contra Cristo. Algumas entidades vão trabalhar contra Cristo. A primeira grande delas é o Sinédrio. O Sinédrio que é formado, como já falamos aqui, pelos saduceus, pelos fariseus e alguns outros também, como os escribas, né? Os zelotes, os herodianos. Os principais deles são os fariseus e os saduceus. Esses dois partidos religiosos eram contra um contra o outro, eles eram absolutamente inimigos, mas eles se uniram a fim de aniquilar o trabalho de Cristo e aniquilar o próprio Cristo. Quando o Sinédrio estava funcionando direitinho, as pessoas iam para o Sinédrio servia como fosse um tribunal militar, eles funcionavam também como fosse uma escola, porque os fariseus e os saduceus eram responsáveis pelo ensino do Pentateuco, dos livros de Moisés, aos judeus. Mas quando eles viram que Cristo estava fazendo um trabalho contrário ao trabalho deles, Cristo estava trazendo compaixão, amor e pregando que um dia eles poderiam estar nos céus. E os fariseus não aceitavam Cristo, os saduceus não aceitavam Cristo, e em função de não aceitar Cristo, eles eram absolutamente contra os ensinos dele. Onde Cristo estava, havia um representante dos fariseus e dos saduceus para poder incriminar a Cristo. Seja no caso da mulher pecadora, né? Seja em vários outros casos, eles queriam incriminar as atitudes, as decisões que Cristo tomava. Ora, foi de tal ordem que eles começaram a odiar Cristo, porque a multidão que ia para o Sinédrio e depositava ali a sua oferta, eles estavam depositando a oferta para aqueles assessores de Cristo. Então, diminuiu o saldo financeiro no Sinédrio, diminuiu o montante, o número de pessoas que para lá iam, e eles ficaram furiosos com isso. Ficando furiosos com isso, eles começaram a atacar o trabalho de Cristo, atacar totalmente Cristo, até planejar o seu assassinato. Ora, quando Cristo ressuscita Lázaro, e a ressurreição não era parte do credo dos saduceus, os saduceus não acreditavam em ressurreição, eles não acreditavam nos anjos. Quando Cristo ressuscita Lázaro era um homem importante na região, quando Cristo ressuscita Lázaro, os saduceus e os fariseus ficam tremendamente contra Cristo. É a partir dali que eles começam a planejar o assassinato de Cristo. Cristo continua a sua obra, fazendo o seu trabalho, e chega o momento em que esses homens vão finalmente planejar a morte de Cristo através, né, de um dos seus discípulos.
Ora, Cristo tinha um pequeno grupo, um grupo de 12 homens, que não era um grupo bom. Esse grupo era formado por pessoas violentas, né? Pessoas invejosas, né? Pessoas que de início não correspondiam ao que Cristo queria. Havia até o Judas, que era um traidor. Então era um pequeno grupo, muito difícil. Cristo precisou moldar esses homens para que eles servissem. Judas, infelizmente, não aceitou. Os outros transformaram o seu caráter e ficaram homens bons. Tanto João como André, Pedro, todos eles ficaram homens que iam pregar depois do Evangelho. Porque a ordem de Cristo era: vocês vão pregar o Evangelho em Jerusalém, que foi trabalho dos discípulos, depois vocês irão pregar em toda a Judéia, foi também o trabalho dos discípulos, depois vocês vão pregar em Samaria, os discípulos também, depois vieram os apóstolos e, finalmente, aos confins do mundo, que foi o trabalho de Paulo. Ou seja, Cristo deu essa missão a eles, para que eles trabalhassem, pregassem o evangelho e que isso se perpetuasse pregando o evangelho até a sua vinda. Então, meus irmãos, eles planejaram a morte de Cristo. Cristo, sabedor da sua morte, depois do seu ministério, ele vai prever e vai dizer várias vezes aos seus discípulos que ele iria morrer, ele ia ser entregue nas mãos daqueles homens que estavam planejando a sua morte. Os discípulos não aceitavam isso, especialmente Pedro, né? Pedro não aceitava a morte de Cristo. Mas Jesus estava todo o tempo dizendo a eles que o fim dele seria a morte, o fim dele. E dos apóstolos também, dos discípulos, porque somente um dos discípulos teve morte natural, que foi João. Outros foram decapitados, outros foram crucificados de cabeça por baixo, outros foram banidos, outros foram... Enfim, todos eles morreram de morte dessa natureza. Apenas João foi que morreu de morte natural. Então, Jesus avisava isso. Jesus elaborou a cidade de Cafarnaum, lá na Galiléia, como o centro do seu trabalho. Nós sabemos, na época de Cristo, a Palestina era dividida em 3 regiões. Ao norte era a Galiléia, no meio era a Samaria e no sul era a Judéia. Jesus estabeleceu a Cafarnaum, lá na Galiléia, como centro do seu trabalho. Ele não descia muito a Jerusalém. Ele vinha a Jerusalém na época das festas. As festas dos tabernáculos, né? Festa dos pães asmos, ele vinha a Jerusalém. Então, o que houve? Quando ele estava lá na Galiléia, ele resolveu ir para Jerusalém em sua última semana de vida. Ele estava já avisando as pessoas que ele iria ter um fim. Aí, minha gente, ele desce com os discípulos para Jerusalém e ele vai, então, apanhar os discípulos e levá-los para o cenáculo. E ali eles participam da Santa Ceia. Ora, Jesus pega uma bacia de água e uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Gente, isso é uma coisa importante, porque esse trabalho de lavar os pés, quem fazia eram os escravos, que moravam nas casas das pessoas. Quando chegava um viajante, o costume era que o viajante se sentasse, o escravo tiraria as suas sandálias, trazia água e lavava os pés. Né? Lavava os pés daquela pessoa, e lavando os pés era um sinal de que ele pudesse descansar, e era um trabalho feito pelos escravos. Então, os discípulos se apavoraram quando Jesus pega a toalha e pega a água e começa a lavar os pés dos discípulos. E Pedro logo vai dizer: Senhor, eu não vou deixar que você lave meus pés. Isso é um trabalho de escravo. Então, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então, Jesus lava os pés para dar o exemplo da humildade. O exemplo da humildade que sempre foi a marca daquilo que Cristo sempre pregava, né? Ressuscitou gente, curou enfermos, né? Curou endemoniados, restaurou tanta coisa, curou muita gente, e ele dava o sinal de humildade para as pessoas.
Ele queria que as pessoas vivessem humildes, fazendo a vontade de Deus, seu Pai. Esse foi basicamente o ministério de Cristo. Ele nasceu, né, foi batizado, foi para ser tentado e depois teve o seu ministério. E logo depois, então, ele vai enfrentar a morte. Ora, Jesus teve, na realidade, 5 julgamentos. Quando ele foi preso, ali antes dele ser preso, ele vai com os discípulos, com Pedro, André e Tiago, que era a cúpula dos discípulos. Mesmo entre os 12 havia os líderes que eram Pedro, Tiago e João. Ele escolhe esses discípulos para irem para o jardim do Getsêmani. E ali no jardim do Getsêmani, Jesus vai especificamente para orar, para que Deus dê força para ele passar por aquele sacrifício que fora elaborado antes da fundação do mundo. Estava chegando a hora crucial, né? Estava chegando a hora tremenda em que o sacrifício deveria ser realizado. Então Jesus vai lá para o jardim de Getsêmani. Pede aos discípulos para orarem com ele. Por favor, orem comigo. Eu vou me afastar um pouquinho, vou até ali e vou orar. Jesus entrou em um sistema de oração contrito e profundo. Quando ele ia visitar os discípulos lá no outro lugar, eles estavam dormindo. Jesus voltava e se entregou completamente a Deus. Agora, irmãos, um detalhe interessante. Nessa hora, Deus se afasta dele. Os anjos se afastam dele. O Espírito Santo se afasta dele. Deixam Cristo sozinho no jardim do Getsêmani em oração. Por que Deus se afastou de Jesus? Os anjos se afastaram e o Espírito Santo também. A ordem de Deus era para que ninguém fosse ajudá-lo. Ele deveria enfrentar este sacrifício sozinho. Ele deveria decidir sozinho. Ele deveria enfrentar a morte sozinho. E começou a orar intensamente. Quando Deus se afasta, quando o Espírito Santo se afasta, quando os anjos se afastam, então, uma legião de demônios, milhões e milhões de demônios, liderados por Lúcifer, eles vão ali, por Satanás, eles ficam ao redor de Cristo. Por quê, gente? Porque Cristo estava carregando o pecado de todo mundo, desde Adão até a última pessoa que nascer antes da vida de Cristo, todos esses pecados estavam sobre os ombros de Jesus. E como Deus abomina o pecado, os anjos, o Espírito Santo, eles se afastaram dele. Porque ele estava carregando os pecados da humanidade. E foi de tal ordem esse sacrifício, essa hora, que a senhora White diz o seguinte nos seus livros: Cristo podia simplesmente, naquele momento, ter pensado o seguinte, ter dito: o homem, a humanidade que se vire, eu vou voltar para o meu Pai. Então vejam o perigo que o ser humano estava incorrendo. O perigo que, se Cristo rejeitasse não morrer pelo homem, hoje nós estaremos aqui vivos, quando morrêssemos, morrer para sempre. Não haveria mais ressurreição, não haveria mais a glória de morarmos no céu. Jesus ficou de tal ordem ali, plenamente convicto do que ele devia fazer, que ele começou a suar gotas de sangue. Eu fui ler sobre isso. É um processo chamado, parece, homeostase, onde a pessoa fica de tal ordem concentrada em alguma coisa, o seu pensamento, a sua mente direcionada a um propósito comum, de tanto esforço que ela faz, ela começa a suar gota de sangue. Foi o que aconteceu com Cristo. E, finalmente, Jesus aceita morrer pelo mundo. Pai, se for possível, passa de mim esse sacrifício. Me ajuda para que eu enfrente esse sacrifício.
E finalmente Jesus se decide morrer pelo homem, que era exatamente o propósito do plano original antes da fundação do mundo, que ele morresse pelo pecador. Milhões de pecados sobre ele, milhões de legiões de demônios sobre ele. Ele ali ajoelhado, tentando se decidir para morrer pelo homem. O coração de Deus, diz a senhora White, fibriou, mesmo. Se Cristo tivesse renunciado, seria da humanidade, né? Mas, felizmente, ele aceitou morrer. E quando ele aceita morrer, vem o anjo Gabriel e começa a fortalecer o Senhor. A partir dali, ele acorda os seus discípulos, e quando vão saindo, chega Judas com um séquito de soldados. Judas beija o Salvador, e Pedro, né, furioso como sempre fora, saiu um pouco daquela esfera de santidade que Cristo havia colocado nele, atinge o servo de um dos homens, mas Cristo recoloca a orelha do rapaz no lugar. E Cristo, então, é preso. Isso foi no início da noite. Cristo é preso na madrugada de sexta-feira. Então, ele vai ser levado primeiro para o Sinédrio. Ele teve 5 julgamentos. Primeiro, ele vai ser levado para o Sinédrio. E ali estava a cúpula do Sinédrio, os saduceus e os fariseus. E eles fazem algumas perguntas a Cristo. Cristo fica calado, né? Passa por esse julgamento, passa por essa humilhação. E depois dessa humilhação, do Sinédrio, ele vai para o sumo sacerdote Anás. E, na realidade, quem está mandando é o Caifás. E ele fica também, é julgado ali, é julgado para a condenação. Depois de Anás, ele vai para Herodes. Desculpe, depois de Caifás, ele vai para Pilatos. E Pilatos tenta, por todo jeito, inocentar Jesus. Por quê? A esposa de Pilatos havia sonhado que ele não deveria fazer mal a esse prisioneiro. Então, ele tenta, de toda forma, fazer com que Cristo seja inocentado. Mas os judeus não aceitam a inocência de Cristo. Não aceitam. Os judeus querem, na realidade, a condenação de Cristo. Porque os judeus não o aceitavam como rei dos judeus. E Pilatos faz tudo. Pilatos, já não podendo fazer mais nada, envia Cristo, então, para Herodes. E quando Cristo chega ali, Herodes pensou que Jesus era o João Batista ressuscitado. Ele tremeu. E Herodes também condena Cristo. Ah, como nós, né? Ele, pressionado também, ele condena Cristo e devolve Herodes para Pilatos. Nessa segunda vez com Pilatos, é que vai acontecer uma coisa tremenda ali. Pilatos, desesperado, porque a sua esposa havia dito que ele não crucificasse aquele homem. Então, ele interroga aos judeus: o que eu vou fazer com Cristo? Né? Então, Pilatos diz: ele é o rei de vocês. Eles dizem: nós não temos a primeira grande ofensa a Deus por parte do povo judeu, para que Deus rejeitasse os judeus como povo. Os judeus dizem: ele não é nosso rei, o nosso rei é César, o imperador. Os judeus, para quem Cristo veio, dizendo agora que Cristo não é o rei deles é César, o imperador. Aí Pilatos tenta, mais uma vez, inocentar a Cristo, dizendo: eu preciso, na época da Páscoa, libertar um dos prisioneiros. Eu tenho aqui Barrabás e Cristo. Vocês querem Cristo? Não, não queremos Cristo. Nós queremos Barrabás. Uma segunda punhalada no coração de Deus. A segunda razão para Deus rejeitar os judeus. Nós queremos Barrabás, um salteador. E Barrabás foi solto.
Depois eles dizem assim, então o que eu vou fazer com ele? Aí vem a terceira e a mais forte punhalada no coração de Deus. Eles pedem, clamam a Pilatos que crucifiquem Cristo. Crucificam! Crucificam! E Pilatos, sem forças políticas perante os judeus, lava suas mãos e diz que o sangue dele, né, cai sobre vocês. Então, o povo judeu, a partir desse momento, começa a ser, né, desprezado, rejeitado por Deus como nação. O propósito de Deus, mas já tem ter os judeus como nação, não era que a salvação fosse só para os judeus. O propósito de Deus era que os judeus como nação levassem o evangelho de Deus, a palavra que Cristo havia trazido, para outras nações, a fim de que as outras nações se unissem aos judeus e o mundo inteiro pudesse se salvar. Não era apenas para os judeus. Mas quando, finalmente, os judeus apedrejam Estevão, no ano 34, quando Estevão vai perante o Sinédrio, ele era um homem de Deus, e o Sinédrio quer condenar também Estevão, porque está seguindo o mesmo caminho de Cristo. Então, o Sinédrio condena Estevão, e Estevão é apedrejado porque ele diz no Sinédrio: vocês, saduceus e fariseus, vocês assassinaram o Filho de Deus e assassinaram os profetas antes de vocês. Com isso, ele teve o seu destino, será apedrejado, Estevão até a morte. Com o apedrejamento de Estevão, se cumpre uma grande profecia de 2.300 anos, que ao final deste período, o povo de judeu é completamente rejeitado como nação para Deus. A salvação agora deles poderia vir, né, individualmente, como é hoje. Todo judeu pode se salvar. Qualquer pessoa que viva neste universo, nesse mundo, pode se salvar. A salvação agora é individual. Antes era um povo, e Deus queria esse povo para ele, a fim de que esse povo mostrasse o seu Deus para as outras nações e que todas as nações se convertessem a Cristo. Mas aí, o que ocorre é que os judeus rejeitaram, mataram Estevão, eles são rejeitados completamente por Deus como povo e nação escolhida desde Abraão. Veja, gente, quantas oportunidades Deus deu a esse povo. Deus deu Moisés, Deus deu Davi, né? Deus deu Noé, Deus deu Elias, Enoque, os profetas, Samuel, Davi, né? Todos aqueles reis. Então vem Cristo, né? E mesmo Cristo eles rejeitam. Cristo é, portanto, preso e entregue para ser crucificado. A cruz que seria carregada por Barrabás, que era um homem de uma complexão física forte, é dada a Cristo. Segundo os historiadores, um homem de complexão não tão forte, um homem magro. Ele teve que carregar aquela cruz pesada que seria de Barrabás, o próprio Cristo carrega. E vai caminhando pela Via Ápia até chegar no Monte da Caveira, também chamado Gólgota, onde ali ele é crucificado. Gente, em Gênesis 3,15, tem um versículo que diz assim: Deus chamou Satanás de Satanás, eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, e a igreja. Os seus descendentes, os descendentes da mulher. Você vai ferir o calcanhar de Cristo, mas Cristo vai ferir a sua cabeça, vai esmagar a sua cabeça. Então, na cruz é onde Deus, aquele versículo lá em Gênesis, prediz que Satanás feriria o calcanhar de Cristo. Foi a sua morte na cruz. Eu fui fazer uma pesquisa sobre os cravos que pregaram em Cristo, eles tinham 25 centímetros de tamanho. Eles puseram os dois calcanhares de Cristo, um sobre o outro, e perfuraram os dois calcanhares. Ali se cumpriu, lá em Gênesis 3,15, o que Deus havia dito. Mas Deus disse também que Cristo esmagaria a cabeça da serpente. Isso ainda não aconteceu. Vai acontecer na terceira vinda de Cristo, depois do milênio. E aí Cristo vai chegar, Satanás vai querer tomar a cidade de Deus que estará descendo para esta terra, e aí Deus manda fogo
enxofre para destruir Satanás, os seus anjos e o pecado. Cristo morreu na cruz. E quando Cristo morreu, por volta da hora nona, mais ou menos umas 3 horas da tarde, o céu se escureceu. O céu ficou negro, começou a chover intensamente. Trovões, terremotos, muita natureza se revoltou, tanto que aqueles que estavam crucificando Jesus reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Tivemos ali na cruz vários eventos. Jesus pedindo a João que tomasse conta da sua mãe. Né? Eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Ali também houve o problema do bom ladrão, que pediu que Cristo o aceitasse em seu reino. Teve o problema do mau ladrão, que foi, infelizmente, insultou a Cristo. Teve alguns homens de Roma que aceitaram a Cristo naquele momento, alguns chefes de guarnições. Nós tivemos o sangue de Cristo sendo jorrado juntamente com aquelas correntes de água descendo montanha abaixo. Nós tivemos ali também a glória de Deus sendo manifestada. E tivemos as 7 últimas palavras de Cristo na cruz, quando a sua última é: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E a cabeça pendeu sobre o corpo. Gente, esta história é a história da salvação, é a história do sacrifício de Cristo em favor do homem, para salvar o homem, a vida que ele leva. Qualquer pessoa pode ser salva, qualquer pessoa. É interesse de Deus que todos sejam salvos. Quando Cristo morreu, de 2 homens, um chamado Nicodemos, outro chamado José de Arimateia, os 2 participantes do Sinédrio. Nicodemos foi procurar a Cristo à noite, para não ser visto por nenhum dos seus colegas do Sinédrio. Porque se ele fosse visto em companhia de Cristo, conversando com Cristo, por algum colega do Sinédrio, ele perderia a sua casa, ele perderia seus salários, ele perderia o seu cargo. Era inadmissível que um membro do Sinédrio fosse conversar com Cristo. E Nicodemos foi conversar com Cristo a fim de receber, saber o que é o batismo. Ele queria se batizar. E José de Arimateia, homem também rico, assim como Nicodemos, foi a Pilatos e disse: Pilatos, eu posso tirar o corpo de Jesus da cruz? Nós queremos enterrá-lo. E Pilatos mandou um soldado para ver se Cristo havia realmente sido morto. O soldado retorna e ele autoriza Nicodemos e José de Arimateia a retirarem o corpo de Cristo. Eu imagino, aquela madrugada, a chuva, eles levando talvez uma escada, tiraram os cravos das mãos e dos pés de Cristo e lentamente foram descendo o Salvador, colocaram numa maca, e na madrugada, fora na chuva e nos relâmpagos, na rebeldia da natureza. Eles foram lentamente para o sepulcro numa rocha que José de Arimateia havia mandado fazer para ele, José de Arimateia. E ali ele coloca Jesus. Coloca uma pedra, Jesus fica o sábado, descansa também conforme o mandamento ali do sábado. Gente, José de Arimateia, Nicodemos, lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, o livro da senhora White, acho que no capítulo, um dos últimos capítulos, capítulo 35, se não me engano, diz que tanto José de Arimateia quanto Nicodemos se afastaram do Sinédrio e entregaram toda a fortuna que eles tinham para os discípulos na pregação do Evangelho. E morreram pobres. Veja que coisa linda desses 2 homens ricos. Moravam em palácios suntuosos, que o Sinédrio tinha uma casa grandiosa para cada um deles. Perdeu tudo, mas tiveram a salvação. Né? Na manhã da ressurreição, na manhã as mulheres, as Marias, vão até o sepulcro e não encontram lá o Salvador.
Aí, gente, vem a grande vitória de Cristo sobre a morte. Porque na cruz, Cristo vence o pecado e vence Satanás. E na ressurreição ele vence a morte. Ressuscita, aí vai ao Pai, há um grande júbilo no céu, né? Pela entronização de Cristo e o seu sacrifício ter sido aceito por Deus Pai. Há regozijo no céu, os anjos cantam louvores, pois ele vem à terra, passa mais 40 dias aqui com os discípulos, para mostrar que ele ressuscitou realmente, mostrando as suas marcas nos pés e nas mãos. E depois dos 40 dias, eles vai lá para um lugar perto da cidade onde morava Lázaro, e ali ele se despede dos discípulos. Abençoa os discípulos e dá a grande missão de São Mateus 28:20, que é ir de pregar o evangelho a criatura, povo, língua e povo, e eu estarei convosco até a consumação do século. Ali está, gente, no singular. Ele estarei convosco até a consumação do século. É por isso que eles criam que Jesus voltaria no fim do primeiro século. Porque Cristo diz, estarei convosco até a consumação do século. Eu fui ao grego olhar. E a tradução é realmente no singular. Estarei convosco até a consumação do século. Hoje dizem dos séculos, do fim dos tempos, né? Mas o que Cristo quis dizer é do fim do século. É por isso que eles criam que Cristo viria no final do século. Por isso que Paulo prega grandiosamente até o final da sua vida, no ano 67, prega como um louco, porque ele tinha certeza que Cristo viria até o final do século. É por isso que João vai ser preso na ilha de Patmos, porque ele crê que Cristo viria no final do século. Mas Cristo não veio. Né? Então, gente, essa é a história da redenção. Essa é a história que nós devemos contar às pessoas. O sacrifício que Cristo fez por mim, por você, para que pudéssemos um dia, pela nova aliança, um dia podemos estar na procura do céu. Coisa maravilhosa, né? Esta é a experiência que Cristo passou, esta é a esperança que ele nos deu, de que por meio da sua morte, nós podemos ter um lugar no céu. O irmão Mavionaldo está lá na igreja, deitado num caixão. Mas ele era um homem de Deus, um diácono da igreja, tratava as coisas de Deus com decência, com ordem, chefiava os diáconos. Ele está ali na igreja morto, mas nós temos certeza que no momento da ressurreição, Mavionaldo vai se levantar para morar com Cristo, que essa é a nossa esperança. A morte pode nos encontrar hoje, amanhã, daqui a 1 ano, 10 anos, 15 anos, não sabemos. Mas temos que manter viva essa esperança, essa chama dentro de nós, que Cristo um dia virá. Certamente não está longe para ter os vivos, os justos vivos, os justos mortos ressuscitados, levá-los ao céu. Uma coisa. Deus nos abençoe, né? Essa bênção seja extensiva a todos nós, nossos familiares, nossos amigos, aqueles que estão ao nosso redor, nossos irmãos da igreja, a obra do Evangelho para se pegar em todo mundo e que Cristo logo vem. Agora, se vocês quiserem perguntar alguma coisa ou acrescentar algum comentário, podem fazer agora, viu? Eu me emociono com essa história, me emociono muito, mas é a história da salvação do homem. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Fala, Isabela. A Isabela está olhando para mim. É uma história bonita, né? Eu queria que o senhor me Marilda quer... falasse, na hora que o senhor estava falando que Cristo, ele suava sangue. Qual é esse momento que ele suava sangue que o senhor está falando? Na hora que ele estava na cruz? Não, esse momento é quando ele sai da Santa Ceia, né? Sai da Santa Ceia na sexta-feira, na quinta-feira à noite, sai da Santa Ceia e vai para o jardim do Getsemane, Isabel. Ele vai para o jardim para se concentrar no sacrifício que ele tinha que fazer. Ele leva com ele Pedro, Tiago e João.
ele deixa o Tiago e João assim um pouco e vai mais adiante. Ele começa a orar com tanta intensidade, pedindo a Deus que, se possível, ele aceitasse se morrer, porque até aquela hora ele não tinha se decidido ainda, Isabel. Ele tinha que se decidir a morrer pelo homem. Esse era o plano da salvação. Que ele passou 40 dias e 40 noites, é esse que o senhor está falando? Não. 40 dias e 40 noites ele passa no deserto, em jejum, em oração, depois do batismo dele. Ele nasce, aí depois ele é batizado com 30 anos, depois do batismo, ele vai para o deserto, para ter comunhão com Deus. E no deserto, Satanás tenta matá-lo, né? Pede que ele se jogue num precipício, né? Transforme as pedras em pães. Depois que ele vence Satanás no deserto, ele começa o ministério dele, ou seja, curar as pessoas, fazer o bem, a ressuscitar pessoas, aí as sinagogas, pregar no sábado, né? Faz o ministério. Até que ele está lá em Cafarnaum, na Galileia, ele desce para Jerusalém, a última semana de vida dele. Em Jerusalém, ele vai para a Santa Ceia. Aí ele lava os pés dos discípulos na Santa Ceia, e depois da Santa Ceia ele vai para o Jardim de Getsêmani para orar, para implorar a Deus que lhe dê forças para ele assumir, né, a morte pelo pecador. Ele olha com tanta intensidade, um propósito tão firme, que a intensidade de alma que ele tem, ele começa a verter gotas de sangue. Eu fui olhar, isso existe realmente na medicina. Quando alguém se concentra muito em um problema, em uma solução, ele possivelmente pode suar também gota de sangue. Foi no Jardim do Getsemane. Depois dali, ele é preso, levado para os julgamentos no Sinédrio, depois para Caifás, depois para Pilatos, para Herodes, depois para Pilatos novamente. Então, o que você perguntou é no Jardim do Getsemane que ele sua gota de sangue, fazendo com que Deus coloque nele, né, a forma do sacrifício, e ele aceita. Só que quando ele está ali, os pecados da humanidade toda estão sobre ele. Então Deus se afasta, os anjos se afastam e o Espírito Santo se afasta, ele fica sozinho. Uma legião de demônios toma conta dele, mas ele persevera na oração. E quando ele se decide finalmente morrer pelo homem, desce o anjo Gabriel para confortar. Entendeu? Tá? Outra dúvida, gente? Outro comentário? Lá, Marilda, Jô, Ana Lúcia. Bom, Vale, querido. eu quero fazer um comentário. Vale. Antes de chegar nessa fase, na última parte, ele faz o... Como é que é? Ele faz a nova aliança, né? Isso. Ele termina com o sacrifício do animal, né? Isso mesmo. E a nova Páscoa, né? É. E a outra eu ia falar no meio, eu coloquei a mão, mas você não viu. Lá no início, quando você estava falando, eu fiquei numa dúvida quando você falou que o mundo já estava pronto, quando Deus... A plenitude dos tempos. Satanás veio para cá. Isso, quando ele veio para cá, ele veio antes da formação do homem, e era quando o planeta ainda estava em forma, estava em trevas ainda. Aí o Satanás caiu antes de tudo acontecer. Isso. Porque o plano da salvação, na realidade, ele é elaborado antes da fundação do universo, antes que exista o universo. A Bíblia diz isso, a profecia também, os comentaristas falam isso, e também a Bíblia fala isso. Nós vemos aqui 1 João 1, 19 e 20, que nos diz que o plano da salvação foi elaborado antes da fundação do mundo, antes da fundação do universo. Então nós tivemos, lá no conhecimento arquétipo de Deus, séculos e séculos antes da eternidade do homem começar, Deus elaborou o plano da salvação, porque ele sabia que o homem ia cair.
Então, o primeiro grande momento é o plano da salvação elaborado antes da fundação do mundo. Né? Depois... Se ele sabia que o diabo estava Exatamente. ali... Não, o diabo não teria vindo ainda. Então, ele sabia O plano que... da salvação é antes da rebelião do Satanás. Naturalmente, os anjos já existiam. Cristo já existia, exatamente, já existiam. Antes da fundação do mundo já existia Deus, Cristo, os anjos e todos eles, né? Aí Cristo elabora, Deus, o Espírito Santo e Cristo elabora o plano da salvação. Logo depois disso vem a rebelião de Lúcifer. Quando o plano está sendo elaborado, né, alguns autores até dizem, viu, João, que Lúcifer se rebelou porque ele não foi chamado para participar. Mas aí eu te pergunto, deixa eu te perguntar Pessoal, uma coisa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Satanás não, ele queria participar, mas não foi chamado. Pois é, mas aí nessa parte aí que tu está falando, que ele queria participar, mas não foi chamado, ele não já tinha se revelado lá no céu? Ah, tá. Não. Esse primeiro, lá antes da fundação do mundo, da Terra, digamos, houve a reunião entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo para eles elaborarem o plano da salvação. Porque Deus sabia que o homem ia pecar e precisava de um Salvador para restaurá-lo novamente. Satanás não foi chamado. É por isso que alguns autores dizem, a Bíblia não fala isso, que ele não foi chamado, por isso que ele se rebelou. Aí depois vem a rebelião de Lúcifer, no céu, a batalha no céu. Houve guerra no céu. Onde Lúcifer vai perder, e posso da semana passada da lição de Satina, onde Lúcifer está na perde e Jesus ganha. Ele é arremessado para a terra, aqui. Mas quando ele vem para cá, isso aqui é sem forma e vazia. Quando Lúcifer chegou aqui e foi expulso do céu, a terra era sem forma, era um abismo cheio de trevas. Mas ele já foi expulso para cá. Depois de algum tempo, a gente não sabe quanto, Deus criou, de 6.000 anos para cá, Deus vai criar o Jardim do Éden, os animais, as plantas, sabe, aquele jardim todo, e cria o homem. Mas Satanás já estava aqui. Deus cria o Jardim do Éden, aqui na Terra. E Satanás, então, Mas ele sabia que ia criar? Satanás sabia que Jesus ia criar o Jardim do Éden? Eu creio que não, porque ele não pode ler as ações de Deus. Não. Então, quando o homem é criado aqui, Satanás já está aqui. Ele teria vindo antes. Deus faz a terra, Deus, né, molda a terra, modula a terra, deixa de ser abismo, constrói as montanhas. E aí Satanás se aproveita, vai ao Jardim do Éden para tentar... Então, são 3 eventos, Ju. A elaboração do plano da salvação, séculos antes do início da eternidade do homem, quando ele foi criado, tem a elaboração do plano da salvação, que é Cristo morrendo pelo homem para que ele se retorne ao Éden. Depois tem a terra. Só que a terra não era essa terra, era uma terra sem forma e vazia, cheia de trevas. Ele é lançado para cá. Logo depois, Deus resolve criar aqui, dar vida ao homem, às plantas, aos animais, já com Lúcifer aqui. Quer dizer, Deus queria confiar no homem que ele vencesse a tentação. Mas, infelizmente, o homem não venceu. Foi por isso que houve o plano da salvação para redarguir o homem ao que ele era. Entendeu, João? Não, é interessante que faz a gente refletir no seguinte, né? Que Deus já sabia do que aconteceria quando já que ele tinha expulso o Satanás para cá, que até ele fala para Adão que ele pode comer todas as frutas, menos... ou seja, ele já estava prevenido que isso ia acontecer. Exatamente. Satanás já estava aqui. Satanás já estava aqui na Terra. Quando Deus cria o Jardim do Éden, Satanás já está aqui. Ele vem muito antes. Deus vai criar o homem há 6.000 anos só. De 6.000 anos para cá que Deus cria o Jardim do Éden e tal, tudo aquilo. E Satanás é que vai fazer a tentação contra Adão e Eva, que vão cair. Caindo,
vão entrar no plano da salvação do homem que Deus havia elaborado. Que é a nova, como você falou, que é a nova aliança através do sangue de Cristo. Deus diz, eu estou dando o meu filho e o que eu preciso de vocês, como homens, crer nele. Esse é a aliança, é o concerto, né? Cristo dá o seu filho e nós cremos no Filho de Deus, para sermos salvos, né? Entendeu? É bem bonita essa história, né? É uma coisa bem espiritual mesmo. Alguém mais quer fazer um comentário? Ana Lúcia, Marilda, Desirê não pode falar? Mas? A Desirê tem muita vontade, mas não pode, né? Eu estou Não pode satisfeita falar. com a explicação. Desirê, amém. Desirê, eu queria que alguém fizesse um print aqui, para a gente colocar lá no... A Desirê não pode fazer, né? Ou pode? Além da... Porque o print é interessante para a gente botar no grupo, lá no grupo de líderes, né? De PG. Você faz o print? Tá mostrando. Espera um pouquinho, Ela tá a gente vai mostrando. fazer. Você faz? Aí A gente vai ligar aqui a câmera. você faz o print e coloca no grupo do Apocalipse, que aí eu mando lá para os líderes do PG, para eles verem que nós temos essa reunião. Eu não sei fazer isso. Em tecnologia eu sou zero. Só sei ligar e desligar. A Desirê que é bamba, né? Tá ok, Jô? Você faz então? Quem? Hein, Jô? Você faz? A Emily está fazendo aqui, está ajeitando aqui já. São Porque a são Desirê 7, faz né? isso. São 7, né? Faz um print, uma fotografia, para nós podermos enviar isso lá para o líder de PG. Tá. 1, 2, 3. Espera aí. Estão sorrindo. 1, 2, 3 e... Deu certo. Deu certo? Deu. Coisa boa. Aí você põe no grupo, para depois a gente mandar lá para o líder do PG. Ô, minha gente, foi muito bom, viu, ter vocês aqui com a gente, para nós estudarmos essa história bonita da redenção, né? Que Cristo nos abençoe. Na quinta-feira estaremos aqui estudando o capítulo 12 de Apocalipse, tá bom? Uma boa Mestre, noite. o capítulo 12, ele, no grande conflito, ele está no 17, não é isso? Não, eu vou ver aonde está e mando para vocês. Ah, tá certo. Eu vou mandar para vocês, tá bom? Tá Vamos bom, orar muito então, obrigado. meus irmãos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos o estudo do sacrifício de Cristo por nós, pecadores, para podermos alcançar o céu. Dá-nos uma noite de bênçãos, uma noite de paz. Abençoa a família do irmão Adionaldo. Fica com eles, dá-lhes o conforto e que eles possam saber que um dia o Adionaldo vai ressuscitar para a espera do Senhor Jesus. Nós te agradecemos tudo o que fizemos, o estudo da tua palavra, e fica conosco, traz-nos de volta na quinta-feira para aprendermos mais de ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Uma boa noite a todos, viu? Boa noite. Então, depois Obrigado. tu põe no grupo. Tchau, felicidade. Quinta-feira estamos de volta aqui. Tchau, tchau. Deus... Tchau. Boa noite. Amém, Boa noite.